Quando nos recordamos do perdão e nos recordamos da mulher adúltera, quantas interrogações nos chegam. Se fora eu, perdoaria a mulher que me traiu, a quem eu confiei tanto. Então, naquela cena, quando é trazida a mulher surpreendida em adultério e atirada aos pés de Jesus, os fariseus, que eram hábeis na dissimulação, colocam o mestre numa situação difícil. Ela foi surpreendida em adultério e a lei manda apedrejá-la até a morte. Tu recomendas o perdão. Como ficamos? Qualquer resposta que ele desse complicaria o seu ministério e criaria embaraços à divulgação da sua doutrina. Então Jesus tem um momento sublime, como sempre, de interpretação dos fenômenos da vida, que ele atira em pedras aqueles que estiverem sem pecados. E o Evangelho narra que começaram a sair da roda dos acusadores, a princípio os mais velhos. É muito sutil, porque naturalmente seriam os mais comprometidos. Hoje nem tanto, porque as aberrações que graçam em nossa sociedade, nas mais diversas faixas etárias, podem ser equivalentes em qualquer período da vida, depois dos 16, 18, 20 anos, 60, 80. E quando todos se vão, Jesus pergunta-lhe: ninguém te condenou, ou melhor, ninguém te puniu? E ela, tomada de surpresa, redargui, como sabemos: não, Senhor. Então, também eu não te condeno. Agora vai e não tornes a pecar. A palavra pecado vem do latim peccatus, mas ela vem também da língua hebraica, que significa erro, tarefa não cumprida, interrompida. Que não voltes a cometer deslizes desta natureza. E o Espírito Amélia Rodrigues, em uma bela mensagem, diz que naquela noite Jesus estava em Betânia, na casa de Lázaro, Maria e Marta, quando a mulher, surpreendida em adultério, foi dialogar com ele. Betânia fica a 6 quilômetros de Jerusalém, pela estrada real, mas pelas estradas das cabras, das caravanas antigas, descendo o Vale do Cedron, subindo o morro e descendo adiante, a viagem é muito mais curta. E Jesus estava numa pérgola, sentado, aguardando naturalmente. Ela se acerca e vem agradecer. Ao mesmo tempo se vem justificar. Ela diz-lhe que não pecou por vício, pecou por abandono. O marido que antes era devotado, que lhe havia enriquecido o coração de ternura, agora passava as noites em bordéis. Entregava-se à jogatina. Tinha várias companhias. E levou para casa o lobo, que terminou por devorá-la. Era como se ele desejasse dela libertar-se. E aquele estranho começou a dizer-lhe coisas que ela havia ouvido dos lábios do marido. Então terminou cedendo à tentação, não ao conquistador, mas ao marido ingrato que a abandonara praticamente no tálamo conjugal. Sei que errei, Senhor, mas a culpa total não é minha. Fui abandonada, tinha sede de ternura e de compaixão, que ele não me atendia. Mas espero redimir-me. E depois que Jesus apenas sorri para ela, ele pede que persista no bem, porque agora não tinha mais o direito de voltar ao erro, ela viaja. E vai para terras estranhas, onde ergue um lar para criaturas desvalidas. Começa a dedicar-se a viajantes que tombaram no deserto, a pessoas esfemadas, a crianças abandonadas, que sempre as ouve. Até o dia em que é levado à sua casa um homem com as febres, certamente febres palustres, e em delírio ele disse que estava procurando a mulher, a única mulher a que ele amou. Ele se recordava tanto dela, havia sido negligente, havia contribuído para a sua desgraça.
Ele a acusara, mas ele não estava entre aqueles que iam tirar pedras. Porque atrás de qualquer mulher que tomba, há alguém que a derrubou. Ou de qualquer criatura que não tem resistências e comete um desastre, sempre há alguém escondido que é o responsável, alguém covarde. E quando se fala da mulher pecadora, eu pergunto, e o homem pecador? Por que não falo do homem adúltero, do homem pervertido? Por causa do nosso machismo ancestral, do nosso preconceito, embutido no nosso inconsciente, colocando a mulher numa situação subalterna. E ela atende aquele homem com desvelo. Estava gasto pelas doenças, pela viagem longa. E então se recorda que aquele que está nos seus braços era o seu próprio marido. O que a levou à praça, que seria do infortúnio, e não se desvela. Diz-lhe que tenha paciência, que Deus é amor, fala-lhe de Jesus. E no momento que ele tem de lucidez, ele diz, eu conheci este homem. Ele a perdoou. Em verdade, ele não a perdoou. Ele não a condenou, o que é muito diferente. Porque não podemos dizer que o errado é certo. Se ele perdoasse naquele sentido, não, isso não tem significação nenhuma, seria conivente. Ele somente não a puniu, que é a forma do perdão, não punir, não retribuir, mas não concordar com o ato infamante, com a atitude desairosa. E então ele diz, eu me lembro dele. Então volte-se para ele. E conforta-o até o momento da morte, sem que ele soubesse que estava nos braços da sua vítima ou daquela que o havia traído. Então o perdão tem sutilezas, sendo que uma delas é não remoermos o mal que nos fizeram, colocando as luzes da compaixão. E sempre que vejamos o indivíduo, ao invés da ira, examinemos como ele deve estar atormentado. Toda vez também que ele nos veja, ele tem ideia do crime que cometeu. A consciência fica obnubilada, anestesiada por um tempo, mas um dia desperta, sempre desperta. E quando desperta, ela dá lugar a um dos maiores algozes da nossa vida, que é a culpa. A culpa se instala. Pode ser que nesta existência ela não se manifeste, mas na próxima, sem dúvida. Quantos de nós sentimos culpa de algo que não sabemos o que fizemos? Temos o complexo de inferioridade, temos o narcisismo, a timidez, evitamos relacionamentos, como quem tem medo de ser desvelado. Presença da culpa em nosso inconsciente profundo, ressumando lentamente numa atitude de autopunição. Por isso a psicologia do perdão é relevante. E o gesto da Armena esculpe-se-nos na alma como sendo o ideal. Termos a coragem e a força de não apenas perdoarmos o algoz, mas o ajudarmos no momento em que ele mais necessita. Porque os seus dias de glória, de triunfo dos otomanos, aqueles dias passaram. E na seção do tempo, quanto tem sofrido também a Turquia, inclusive na atualidade. Quantos desafios, quantas dores tem experimentado aquela parte do mundo que separa a Ásia da Europa. Exatamente aquele lugar que é a antiga Constantinopla. Então, entreguemos a Deus a clava da justiça. As leis encarregam-se. E tenhamos compaixão dos que nos ofendem, porque pode ser que eles não tenham a nossa resistência. E no momento do testemunho, eles experimentem uma angústia muito maior do que a nossa. Ou talvez falhem, entregando-se a atos de violência, de terrorismo, de agressividade e até mesmo de autodestruição física, tombando nas malhas cruéis do suicídio. Por isso necessitamos de perdoar e auto-perdoar-nos. É fundamental o auto-perdão. Nada de ficarmos autopunindo-nos. Se nós nos equivocamos, somos criaturas humanas e todos nos equivocamos.
A única exceção é Jesus. Cabe-nos então o direito de darmos-nos conta do equívoco e não o repetir. Darmos-nos ensejo de corrigir. Sairmos da queda, levantarmos-nos, sem culpa, e não voltarmos à situação dolorosa que nos permitimos no momento de vigilância. Quantas pessoas estão autoconsumindo-se na culpa dos seus erros de um aborto, por exemplo, delituoso, que é grave, sem dúvida. Mas quantos meios existem para a reabilitação? Se o aborto tem um peso muito grande na economia da nossa realidade espiritual, o bem tem a força sublime da reparação. Anula todo o mal que fizemos. Ajude alguém. Socorra uma criança. Contribua para a sua educação. Favoreça com um sorriso, com um ato de gentileza. Ou entregue-se a Deus se ainda é jovem, pedindo-lhe a oportunidade reparadora de ter nos braços aquele que recusou. Então o auto-perdão é tão fundamental como o halo-perdão. Perdoar, pois, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, o que equivale indefinitivamente. Então voltamos à questão inicial. Você perdoaria aquele algoz? Sim, perdoaria. Porque ele era profundamente feliz, talvez com conflitos inomináveis, necessitado de compaixão.